Quinta ao Vivo. Irmãos amados, a graça e paz do nosso Senhor Jesus, uma alegria estar aqui com esse amigo, com esse guerreiro. É um sentimento, né, muito bom que eu tenho aqui de estar com o irmão, né, nosso irmão presbítero de Passo Fundo, né, o Edson Heck. Eu compartilhava nos bastidores agora há pouco, né, que um sentimento que eu tive, né, a primeira vez que eu vi o irmão. Né, Amém. uma coisa muito, não falei para ninguém, e confesso aqui diante do Senhor, né, Amém. que ele sabe da verdade, né, que realmente me veio uma coisa muito forte em relação a, não se via, porque o irmão estava chegando, então ele não se imaginava o tempo que ia passar, né? Mas quando eu tive a felicidade, né, de ver o irmão sendo ungido presbítero, foi uma alegria, porque eu ri sozinho, era uma coisa minha com Deus, né, sabe? Tipo, uma testificação, Deus falou comigo, sabe aquela coisa, tipo, eu já sabia porque Deus me disse? Nossa, glória a Deus, aleluia. Então, tava animado mesmo, né? Amém. Então, assim, eu senti de compartilhar com o irmão hoje, né? Porque às vezes parece que eu já sabia, não, mas é que foi uma coisa muito legal. E os irmãos me conhecem, assim, sabe que eu sou bem espontâneo. Sabe? Se eu tô falando mesmo é porque realmente eu tive essa experiência e graças a Deus que o irmão tá aqui, né? Nesse momento novo, talvez, não, com certeza, o melhor momento da tua vida, né, sem dúvida alguma, né, por esse encargo, né, pela família, né, pela esposa, pela oportunidade, pelo rebanho, né, pela disponibilidade, sem dúvida alguma, né, isso é algo excepcional, né, a gente ser tocado pelo Espírito, né, hoje, nesse encargo de se dispor, né, porque não é a gente que faz, né, a gente deve se dispor e eu tenho assim nessa caminhada assim uma pequena experiência, né, com esses grupos familiares e como Deus vai fazendo e o amor que Deus tem pelas ovelhas, né, e assim eu compartilho de algo que o irmão sente, muitos que acompanham também, que já servem, sentem, né, então eu fico muito feliz aí, irmão Edson Heck, presbítero de Passo Fundo, uma boa tarde. Boa tarde, irmão Cleide. É uma alegria, é um prazer poder estar aqui contigo, Amém. Né? Eu estou lembrado que no primeiro encontro nosso foi na Moron, na cidade de Passo Fundo, e ali eu vinha te conhecer e já vi a tua maneira extrovertida de fazer as coisas. Amém. E aí dá para notar que você é o gaúcho com os quatro costados, né? Do jeito que chega no Cleide, que ele sempre tem uma mão abençoada para conduzir o momento. Amém. Então, isso sempre me alegrou, viu? Amém, irmão. Assim como aconteceu com o irmão Flávio também, né? Ele disse, este Deus vai encher. Amém. Né? E o meu propósito, irmão, era só pôr a Bíblia debaixo do braço, participar do culto e tchau. Eu creio. Mas era o meu propósito, né? Era o teu, não era o do Senhor. Era o meu propósito. Amém, irmão. Que legal. Que alegria. E me conta assim, irmão, nesse momento lá, né, vamos pelo momento atual, assim, como é que tá, assim, o coração do irmão em relação, assim, ao rebanho ali, a esse desenvolvimento, né, a expansão, né, como é que tá essa unção de alegria, como tá se manifestando, o que o irmão tá sentindo, assim, né, porque eu vejo que muitas pessoas, né, que têm esse intento, e muitos estão hoje pensando assim, não, eu não quero servir, não quero me envolver com nada, eu só tô aqui para, né, só para receber, né, e a gente esquece que a gente fala que melhor é dar, mas enfim, estão só no banco da igreja e muitos estão, né, que nem se imaginam, nem sabem o que lá na frente Deus pode fazer. E talvez não tenha essa oportunidade, né, ainda de estar passando pelo que tu está passando, né. Então, assim, para encorajar aqueles a perseverar e até se tiver o chamado, porque de certa forma todos temos, né, a grande comissão está sobre todos, né, a grande comissão do ID, né, e do apacentar, do consagrar, gerar e cuidar, porque não tem essa coisa de só consagrar, né, então é uma coisa de transbordamento, né, e como é que está o teu coração? Conta um pouquinho para nós aí. Amém. É muito interessante, porque eu já vazei os 60 anos, né? Estou chegando nos 70. Agora né? que vai ficar bom. Então, quer dizer, a uva está madura. A uva está madura. Vamos tirar o suco daí. Então, como inicialmente eu falei, eu tinha o propósito de ser apenas um membro. Mas igual, eu já orava, eu intercedia, eu buscava pelos irmãos. Porque no meu coração tem algo que é desde berço, que sem exaltação nenhuma,
Mas eu lembro desde os meus 4 anos de idade, alguns detalhes, e aos 8 anos eu Glória a ouvi, Deus. aos 8 anos eu ouvi pela primeira vez Deus falar comigo. E aquilo já começou a fazer uma mudança dentro do meu coração. Que legal. Mas eu sempre fui rebelde, e ainda sou. Deus está me conduzindo, está quebrando o vaso. Aos 50 anos foi quando eu senti que realmente eu fui independente, rebelde, e que precisava da dependência, a dependência de Deus. Uhum. Mas no meu coração sempre primou algo muito importante. Eu sempre fiquei do lado mais fraco, porque me doía dentro do coração. Uhum. Então, a minha intenção sempre foi, e hoje também, é que ninguém se perca. Amém. É buscar as almas. Independente de cor, raça, nação, situação financeira, para mim, tudo é a obra do Senhor. Para mim, é a mão do Senhor. E eu preciso alegrar o meu Senhor. Eu preciso alegrar a Deus. Porque senão não tem sentido eu existir. Uhum. E se eu existo é porque Deus tem uma finalidade para isso. E essa finalidade, eu só vou ter ela, ciência dela, sentido dela, se eu estiver fazendo o que agrada a Deus. E isso é importante para mim. E como você disseste agora, irmão Cleide, todos têm um chamado, entende? Eu creio que estou tentando fazer o que Deus tem me mostrado. Esse sentimento, o que se atribui, o que mudou? A alimentação espiritual? Daquela primeira chegada, de querer só ficar no banco, e desse homem hoje aí, guerreiro, querendo combater aí o bom combate. O que se atribui a essa mudança? Ah, irmão, muito. Irmão, se eu fosse relatar aqui, nós ia demandar muito tempo, né? Então vamos tentar aqui sincronizar em rápidas palavras. Eu li um pouco, congreguei em vários ministérios. Eu fui espírita, eu fui macumbeiro, de fazer despacho, irmão. Nas esquinas, na noite. Então, mas tudo isto me levou para um caminho incerto. Ao invés de eu me aproximar deste Deus que já falava comigo, eu me distanciei e comecei a ficar um homem cruel, natural, sabe? E, em certos momentos, nem alma, eu me sentia aterrorizado. E, de repente, o Senhor usa o irmão Diego para fazer uma visita, e aí, vamos resumir aqui, e, de repente, eu fui fazer uma visita de cortesia e eu ouvi a sã doutrina. Amém. Tudo que eu tinha, estudos de teologia, e, olha, uma porção muito grande de outros livros, outras literaturas, tudo isso eu olhei e procurei um lixo bem grande, para poder colocar tudo ali dentro. E disse assim, bom, a partir de agora eu começo do zero. Eu vi que tudo que eu fiz, o que eu caminhei, nada valeu, nada tem sentido. Mas aqui eu estou encontrando o resultado de um caminhar, de um trabalho. Este ministério me colocou de pé. Irmãos, e a quebradeira? E eu vou dizer uma coisa, hoje eu tenho paz no coração. Que benção. Antes eu tinha conhecimento, mas eu não tinha paz. Antes eu tinha conhecimento, não tinha saúde. Hoje eu tenho saúde. Amém. Então, este ministério é que me colocou de pé. O Senhor me trouxe para este ministério. Então, hoje eu sinto a responsabilidade espiritual de fazer na obra, de ser útil para o Senhor. É isso que eu sinto. E não me importa mais os demais, eu quero é fazer a obra. Que benção. Eu entendo, eu sinto assim, é algo tremendo que não é nosso, né? Amém. E é uma coisa que eu desejo, eu creio que o irmão também, a gente deseja isso, né, para você ouvinte, né? E muitos, eu creio, que estão acompanhando, já se envolvem com a obra. E aí vem a questão, né, irmão, dessa busca, né, da sã doutrina, o irmão colocou bem a questão, né, da sã doutrina, e quando a gente fala de sã doutrina, nós estamos falando da palavra de Deus. Oh, glória a Nós Deus. não estamos falando de homens, né? Nós estamos falando, porque quem não tem pecado aqui, tira a primeira pedra, né? Não é para me idolatrar e tampouco qualquer outro, assim como o irmão Edson, né? Não, nós somos pecadores e não é para olhar para nós, né? A verdade, Deus sempre, né, mandou nós olhar para as Escrituras, né, e orar por aqueles que a pregam, né, que são usados, né, como ferramentas, né, porque a glória é de Deus, não é do serrote, né, quem corta a madeira, né, não é o serrote é usado por alguém, né, então existe uma força maior, né,
né, que atribui-se a Deus, né, e que ali usa, né, aquele instrumento, né. E nós temos essa tendência, né, natural, pecaminosa, né, humana, né, de olhar para pessoas e, enfim, e julgá-las, né. Isso é do diabo, isso não é de Deus, né. E assim eu vejo muitos se desgarrando, né, do rebanho do Senhor, né, porque, veja, eu sou testemunha todos esses anos aqui, meus cabelos estão ficando brancos já, irmão, graças a Deus, né, porque sinal que a coisa está andando, né? Amém. Faz parte da vida, né? E eu me recordo, né, quando eu comecei aqui nesse movimento aqui, né, em 2009, começou a Rádio TV, o primeiro programa, esse Quinta ao Vivo aqui era na rádio, né, o primeiro programa com o irmão Sérgio, né, foi no mês de dezembro, né, com o irmão Sérgio, foi no mês de dezembro de 2009, né, e o primeiro compartilhar, né, com o apóstolo foi casamento espiritual, né, espiritual, né. Isso ministra muita coisa na nossa relação como igreja, como corpo de Cristo, né, não como homens, não como cabeças, não como senhores, pelo contrário, né, a atribuição de Deus é para conosco no intuito de sermos, de vivermos, né, sermos servos, como testemunhas de Cristo, né, não sendo nós, mas Ele em nós, né? Isso aqui é profundo que a gente está falando e nem tem tempo para nós compartilhar muito, né? Mas quando a gente fala de sã doutrina, eu tenho que olhar para a palavra e orar por aqueles que são usados para que eu possa me posicionar, independente do outro. Porque o vaso, ele já diz, ele é um vaso, né? O que importa é o Espírito Santo e o Espírito Santo que habita em nós e que transforma vidas, irmão. Né? Então, assim, realmente, esse testemunho, né, é uma realidade, né, daquele homem, né, assim como você e eu, né, um dia sentamos no banco da igreja, né, e fomos tocados por Deus. E interessante, né, irmão, porque nada impede de você ter outras atribuições, como marido, né, como empresário, né, no secular, né, porque às vezes, mas eu tenho outras coisas para fazer, né, e sempre tem uma desculpa da questão do tempo, né, e na realidade o homem separado para Deus, né, não depende de você ter o tempo integral na obra, né, você pode estar, né, na tua empresa, ou no teu trabalho, no teu serviço, mas ter um coração, né, inclinado para Deus, né? Deixa assim, nesses minutinhos finais do bloco aqui, para eu compartilhar, né, de a gente ter essa visão, né, sobre a prática, né, dessa doutrina sã, né, nas nossas vidas, segundo onde Deus nos coloca, né, nas nossas atribuições. Amém. Amém. Realmente, irmão Cleide, eu vejo assim, né? Eu trabalho na empresa, né? Fizemos agora 60 anos de empresa, Glória né? a Deus. Eu fui para lá, não tinha 10 anos de idade, mas aí eu já tinha uma certa experiência com Jesus, né? Tanto que o meu pai me fez uma proposta um dia. Rapaz, tu fala diferente, eu vou te levar a estudar para padre. Nunca aconteceu. Amém. Nunca aconteceu. Deu certo que agora é pastor. Deu certo. Olha só. E realmente, esse feedback Que legal. com os irmãos, e o senhor acabou de falar, né? Dentro do secular, o que acontece? A obra, a igreja se move dentro do secular. Isso sabe? é importante. Então, nós temos 24 horas, mas o tempo que Deus tem me dado, trocando experiências com o cliente, normalmente se transforma uma venda, uma compra, num culto, numa reunião. Que legal. Sabe? Então, quer dizer, porque eu não olho para o produto que eu vendo, eu não olho pelo valor que eu estou ganhando ou deixando de ganhar. Eu olho para a pessoa que está na minha frente e procuro sentir o que ela está precisando. E o Espírito me conduz nesse caminho. E eu vejo que, de repente, a pessoa chega lá e faz um orçamento de muitas peças, especialmente de lataria, faróis e coisa e tal, né? E naquele momento você sabe que houve uma colisão, que alguém pode ter se ferido, ou que alguém está entristecido, alguém está magoado. Então, a porta se abre. E eu procuro levar, né, na direção de Deus, para que a pessoa não se aveste com aquilo, que a pessoa se tranquilize. E daí nos leva no caminho de evangelizar aquela alma. E se ele já é um em Cristo, aí nós compartilhamos o crescimento espiritual. Sim, da visão. Da visão.
Em tudo isso, o que acontece? O negócio ele é apenas um acréscimo dentro da obra que se realiza naquele momento. E isso me satisfaz. Então, e satisfaz ao Cristo, porque dá para sentir a aprovação de Deus naquele momento. Então, dá para ver que você fica seletivo, e aí, então, depois eu passo o negócio para outros, né? Entendo, para finalizar, mas, a princípio, eu sinto que o Senhor deu o recado e ele foi dado. Amém. Sabe? Oh, por aí. São os eleitos do Senhor. Amém. O papo está esquentando aqui, vamos fazer um intervalinho, já voltamos para o segundo bloco. Amém. Quinta ao Vivo.